E aí, pessoal, tudo bem? Meus amigos, vamos iniciar os nossos trabalhos nessa quarta-feira falando sobre a rodada de ontem da NBA. Tivemos uma boa rodada nessa terça-feira, né? Foi uma rodada que teve algumas viradas, inclusive a virada do Bulls em cima do Minnesota foi um absurdo. Foi um absurdo. Tivemos o reencontro do Kyrie Irving com o Brooklyn Nets. O Kyrie reencontrou seu ex-time. Não foi muito bem recebido, mas saiu de lá com a vitória, fez a lei do ex valer. Tivemos um bom Milwaukee Bucks e Phoenix Suns para fechar a rodada. Então, cara, tivemos jogos bem bons e nesse vídeo eu irei comentar sobre tudo o que aconteceu na rodada de ontem. Antes, peço para que você deixe seu like, que é muito importante, e se não for inscrito, se inscreve no canal para não perder nenhum vídeo novo, tá bom? Vamos lá, vamos começar falando sobre Indiana Pacers e Houston Rockets. Esse foi o jogo que abriu a rodada e, cara, que jogo, hein? Foi um jogo bem divertido, foi uma trocação pura, o tempo inteiro, dois ataques bem produtivos. O Houston, que não teve o Fred VanVleet, inclusive VanVleet deve ser desfalque por um tempinho aí. O Houston, mesmo sem o VanVleet, conseguiu jogar muito bem. A molecada deu conta do recado. O Jalen Green, o Aman Thompson, que substituiu o Fred VanVleet, o próprio Alperen Sengun, jogaram bem pra caramba. E o Indiana fez o que melhor sabe, né? Pontuou de forma desenfreada. O ataque do Indiana ontem deu show. Haliburton foi bem, Siakam teve mais um excelente jogo. Então, foi uma trocação franca e no fim acabou dando Indiana, o que acabou sendo, né, o fiel da balança no jogo de ontem foi o terceiro quarto, cara. O Pacers fez um terceiro quarto muito bom, conseguiu ali abrir 14 pontos de vantagem, e essa vantagem que o Pacers abriu no terceiro quarto acabou fazendo a diferença no final do jogo. No fim, Indiana saiu com a sua 29ª vitória e o Houston sofreu sua 27ª derrota. Pelo lado do Indiana, destaque para Siakam e Haliburton, foram 29 pontos do Siakam e 16 pontos do Haliburton, ele que ainda distribuiu 7 assistências. Pelo lado do Houston, destaques foram Jalen Green, com 30 pontos, Alperen Sengun, com 20 pontos, 10 rebotes e 6 assistências, e também o Aman Thompson, que sendo titular, né, substituindo o Fred VanVleet, entregou um duplo-duplo de 13 pontos, 13 rebotes, ainda teve 6 assistências e deu 3 bloqueios. Outro cara que jogou bem ontem pelo lado do Houston foi o Dillon Brooks. Dillon Brooks jogou muito bem. Foi um ótimo jogo, tá? Foi um jogo bem divertido, bem pegado, né? A rodada, ela começou muito bem e os outros jogos foram excelentes, seguiram aí a mesma pegada. Falando agora sobre Dallas e Brooklyn. Esse jogo marcou o reencontro do Kyrie Irving com a torcida do Nets, desde que ele foi trocado para o Dallas. Ele não havia voltado para o Barclays Center. E, diferente do Kevin Durant, o Kyrie, ele não foi recebido com tantos aplausos assim, né? O Brooklyn nem vídeo fez pro Kyrie Irving, né? Como fez pro Kevin Durant. Então, assim, não foi uma recepção tão calorosa assim, só que no final a torcida do Nets aplaudiu o Kyrie Irving porque o que ele fez ontem foi sacanagem. O Kyrie Irving, juntamente com o Luka, brilharam na noite de ontem. Os dois combinaram para 71 pontos e fizeram o Dallas vencer por 119-107. Bom, o Kyrie Irving teve um primeiro tempo excelente, né? O primeiro tempo do Kyrie foi muito bom, ele meteu 21 pontos no primeiro tempo e foi o grande responsável pelo Dallas ter ido para o intervalo, vencendo por 66-47. No terceiro quarto, o Brooklyn conseguiu reagir, né? Cortou ali para 9 pontos, entrando nos últimos 2 minutos do quarto. Só que ali no finalzinho, no minuto final,
o Luka matou 2 bolaças de 3 e fez o Dallas ir para o quarto período, vencendo por 95-77. O Brooklyn voltou a reagir no quarto período, ali na primeira metade do quarto período. O Brooklyn conseguiu cortar a diferença para 6, só que aí o grande personagem da noite apareceu, né? O Kyrie Irving matou 2 bolas de 3 seguidas, colocou o Dallas 12 pontos na frente e basicamente acabou com o jogo, né? O Dallas saiu com a sua 28ª vitória na temporada e o Brooklyn chegou à marca de 30 derrotas na temporada. Só que não foi um jogo ruim do Brooklyn não, tá? Né? Apesar de ter sido massacrado no primeiro tempo, o Brooklyn se recuperou no segundo, sabe? Conseguiu ali lutar, brigou, né? Não dá para dizer que o Brooklyn não brigou ontem. Só que, né, no fim, acabou prevalecendo o talento de Kyrie e Luka. Kyrie, na volta ao Barclays Center, meteu 36 pontos com 6 bolas de 3, jogou demais. E o Luka terminou com 35 pontos, 18 rebotes e 9 assistências. Mais uma atuação brilhante do Luquita. Pelo lado do Brooklyn, Mikal Bridges foi o destaque com 28 pontos, só que vale falar também sobre o Ben Simmons, que teve um jogo bem sólido de 9 pontos, 9 rebotes e 7 assistências, e o Claxton fechou a noite com 11 pontos e 5 bloqueios, tá bom? Vamos seguir falando sobre a vitória do Heat em cima do Orlando Magic, num confronto direto, né, na Conferência Leste. O Miami venceu bem por 121-95, né? O Jimmy Butler foi o grande nome do Miami Heat, ele teve uma atuação muito boa de 23 pontos, 8 rebotes e 8 assistências, só que o coletivo do Miami ontem voltou a fazer a diferença. O Miami teve 7 jogadores passando dos 10 pontos. Terry Rozier teve uma atuação muito boa de 18 pontos e 7 assistências. Bam Adebayo conseguiu ter um jogo defensivo muito bom, foram 14 pontos e 8 rebotes para ele, e o Miami conseguiu sua 27ª vitória. Já o Orlando Magic não jogou muito bem, né? Faltou coletivo para o Magic ontem. O Banchero fez a parte dele, entregou 23 pontos, 9 rebotes e 7 assistências, só que o resto do time não foi muito bem. E aí, com essa derrota, o Orlando agora tem a mesma campanha do Miami Heat, 27-24. New York Knicks encarou o Memphis Grizzlies ontem e mesmo encarando o Memphis totalmente esburacado, o Knicks teve dificuldade, viu? Foi um jogo que o Knicks chegou a abrir 28 de vantagem, só que no fim o Memphis conseguiu cortar para 4, né? O Memphis fez jogo duro, o Memphis dificultou demais a vida do Knicks, só que no fim deu Knicks no Madison Square Garden, né? 123-113 foi o placar. Essa foi a 33ª vitória do Knicks na temporada e a 33ª derrota do Memphis Grizzlies. Fica, né, para o Knicks a preocupação em relação ao Jalen Brunson. O Brunson, que jogou muito bem ontem, 27 pontos, 8 assistências, acabou sofrendo uma lesão durante o jogo, né, uma lesão bem feia, e fica agora a preocupação em relação a essa lesão do Brunson, porque o Knicks já tá lidando com lesões, né? Sem o Randall, sem o Anunoby, perdeu o Jalen Brunson agora, seria um problemão. Seria um problemão. Então, vamos ficar de olho aí na situação do Brunson. Pelo que saiu ontem, parece que a lesão não foi tão séria como pareceu ser, só que ainda não tem nenhuma informação oficial sobre essa questão da lesão do Brunson. Vamos acompanhar e vamos ficar na torcida para que não seja nada demais, até porque o Jalen Brunson está fazendo uma temporada incrível, foi selecionado para o All-Star, então seria bem chato, seria bem triste que ele se lesionasse e não pudesse participar do All-Star Game, algo que eu tenho certeza que vai ser muito importante, vai ser muito especial para ele, né? Vai ser meio que uma coroação
por tudo que ele tem feito desde que chegou no New York Knicks. Bom, além do Brunson, vale falar sobre o Donte DiVincenzo, ele que tem crescido muito nesse período sem Anunoby, sem Randall. Ontem teve mais uma atuação muito boa de 32 pontos. Pelo lado do Memphis, que lutou pra caramba, o destaque vai para o Vince Williams, que marcou 19 pontos. Vamos agora falar sobre o grande jogo da rodada de ontem, que foi Chicago Bulls e Minnesota Timberwolves. Esse aqui foi, assim, foi um dos melhores jogos da semana, tá? Foi um jogo onde o Bulls chegou a perder por mais de 20 e no fim conseguiu a virada no overtime, cara. Bom, vamos falar sobre o jogo, né? Contar a história do jogo aqui. Minnesota começou melhor, né? O Minnesota teve um primeiro quarto muito bom, o Anthony Edwards, juntamente com o Karl Anthony Towns, tiveram uma excelente produção no primeiro quarto e o time fechou a primeira parcial, vencendo por 33-22. O Chicago conseguiu melhorar no segundo quarto, a defesa do Bulls foi bem melhor no segundo período, só que o Minnesota seguiu superior, venceu a parcial por 36-25 e foi para o intervalo vencendo por 22 pontos. Só que na volta do intervalo, o jogo mudou totalmente. O Bulls conseguiu diminuir o volume do ataque do Minnesota, o André Drummond e o Vucevic fizeram um ótimo trabalho trancando ali o garrafão, os dois foram muito bem, e as bolas de três do Bulls começaram a cair mais. Kobe White, DeMar DeRozan tiveram ali uma produção bem boa, e o Bulls conseguiu vencer a parcial por 13 pontos e foi para o quarto período vivo, né? O Bulls conseguiu voltar para o jogo. Kobe White e DeRozan iniciaram o quarto período bem quentes, os dois ali foram tirando a desvantagem e depois de um contra-ataque puxado pelo próprio Kobe White, o Chicago Bulls finalmente conseguiu virar o jogo. O Minnesota conseguiu empatar com uma bola de três do Karl Anthony Towns, faltando menos de um minuto. O DeRozan e o próprio Kobe White até tiveram ali algumas oportunidades de virar o jogo de novo, só que o tempo regulamentar terminou, empatado, e aí tivemos que ir para a prorrogação. E na prorrogação, só deu o Chicago Bulls. A sensação que eu tive foi de que faltou perna para o Minnesota no overtime, cara. Eu senti que o Minnesota foi para a prorrogação bem mais cansado do que o Bulls, e aí Chicago capitalizou muito bem em cima disso. O DeRozan, juntamente com o Drummond, foram muito bem ali no overtime. Os dois foram os responsáveis pelos 14 pontos que o Chicago marcou, e os dois confirmaram essa grande virada do Chicago Bulls em casa, velho. Com essa vitória, o Bulls chegou a 24 vitórias na temporada e o Minnesota chegou a 16 derrotas. Destaques do Bulls: Kobe White, DeRozan e Drummond. Esses três foram os grandes responsáveis pela vitória. Kobe White terminou com 33 pontos, sendo 21 no quarto período. Foi muito decisivo o Kobe White. DeMar DeRozan fechou com 33 pontos, sendo 10 no overtime. E o André Drummond terminou com baita de um duplo-duplo de 16 pontos e 16 rebotes. A dúvida que fica agora, em relação ao Bulls, é o que o time vai fazer amanhã, né, na trade deadline. Eu tô bem curioso para saber o que o Chicago vai fazer, se o time vai trocar todo mundo e partir para a reconstrução, ou vai tentar manter a galera para brigar por uma primeira rodada nos playoffs. Sinceramente, eu tô bem curioso mesmo com o futuro do Chicago. Talvez esse pode ter sido o último jogo do DeMar DeRozan no Chicago Bulls. Tem saído vários rumores de que o Bulls está interessado em negociar o DeRozan, então eu tô bem ansioso para ver o que a franquia vai fazer amanhã. Tô bem curioso, velho. E se por acaso o jogo de ontem tenha sido o último do DeRozan com a camisa do Bulls, foi uma baita de uma despedida, tá? Foi uma baita de uma despedida. Já Minnesota, cara, mais um derretimento, né?
né? Desde a virada do ano, o Minnesota tem sofrido com esses colapsos nos finais dos jogos. Não é a primeira vez que o Minnesota derrete, não é a primeira vez que o Minnesota entrega uma vantagem dessa. E ontem esse derretimento acabou custando uma vitória que seria muito importante, né? Com essa derrota, o Minnesota, né, deu brecha para Denver, deu brecha para o Clippers, né? Hoje, puxar aqui a classificação do Oeste. Deixa eu pegar aqui. Ó. Aqui. Minnesota está em terceiro lugar. Minnesota tem a mesma campanha que o Thunder e que o Denver. Só que tem uma derrota a mais do que o Clippers. O Clippers assumiu a liderança. Então, se o Minnesota vence ontem, tinha ficado na liderança, né? Estaria com 36 vitórias e estaria na liderança. Então, assim, esse derretimento, cara, custou muito, velho. Custou muito pro Minnesota e é algo que o time tem que corrigir, porque, como eu disse, não é a primeira vez que o Minnesota entrega uma vantagem dessa. E isso começou na virada do ano. Isso começou na virada do ano. Nos primeiros meses de temporada, isso não estava acontecendo. Só que de janeiro para cá, isso tem sido algo bem frequente. Porém, apesar desse derretimento, tivemos aí o Anthony Edwards jogando muito bem. O Anthony Edwards, ele tentou evitar a virada, né? Meteu 38 pontos, pegou 12 rebotes, mas acabou não sendo o suficiente. Belíssima virada do Bulls, hein? Belíssima virada do Bulls. Vamos lá, vamos falar sobre os últimos 2 jogos da rodada. Primeiro, falar sobre mais uma virada que tivemos ontem. O Utah Jazz virou para cima do Oklahoma City Thunder e venceu por 124-117. O Thunder foi para o intervalo desse jogo vencendo por 7 pontos. Né? O primeiro tempo do Oklahoma foi muito bom, mesmo jogando fora de casa. O Thunder conseguiu se impor ali na primeira metade do jogo. Só que na volta do intervalo, o Thunder caiu demais de rendimento. O Utah Jazz se aproveitou ali do mando de quadra, né? Se aproveitou ali do apoio da torcida. Teve um Lauri Markkanen muito produtivo no segundo tempo e conseguiu a virada, né? O Markkanen terminou o jogo com 33 pontos e 12 rebotes, mais uma grande atuação do Lauri Markkanen, que é outro cara que pode acabar sendo negociado amanhã. Inclusive, deve sair hoje um vídeo aqui no canal falando sobre, onde eu falo, né, sobre alguns jogadores que podem ser trocados na trade deadline. Só que eu já adianto que o Lauri Markkanen vai estar entre esses nomes. Ontem jogou pra caramba, valorizou o passe, valorizou o passe. Além dele, o Keyonte George também jogou muito, né? O Keyonte George meteu 16 pontos, 5 assistências, foi um ótimo jogo do novato. Pelo lado do Thunder, vale destacar o Shai, com 28 pontos e 7 assistências. Jalen Williams voltou bem de lesão, 26 pontos, 5 rebotes e 5 assistências para ele. E o Chet Holmgren teve um ótimo jogo de 22 pontos, 8 rebotes e 4 bloqueios. Apesar de ter tomado a virada, não foi um jogo ruim do Thunder. Foi um jogo bom, só que no fim o Thunder pagou por algumas decisões erradas. Né? O Daigneault, que é um treinador que eu adoro, é um dos melhores treinadores da liga, ontem ele não foi muito bem. Ele tomou algumas decisões ali no final do jogo, né, decisões em relação à rotação, que foram decisões erradas. Por exemplo, ele deixou o Josh Giddey muito tempo ali no clutch. O Josh Giddey não poderia ter fechado o jogo de ontem. Ele demorou muito para tirar o Giddey e colocar o Aaron Wiggins, que deveria ter jogado os últimos 5 minutos inteiros. Sabe, o Giddey, ele foi muito explorado ontem na defesa no clutch, né? O Jazz toda hora foi para cima do Giddey e conseguiu tirar vantagem, porque ele é um defensor ruim. Então, essa foi uma das decisões erradas do Daigneault ontem, né? Então,
O Thunder não jogou mal, mas acabou pagando por algumas decisões equivocadas do seu treinador. Mas é isso. O Jazz, com essa vitória, chegou a 26 na temporada, campanha 26-26, e o Thunder sofreu sua 16ª derrota, campanha 35-16. Para fechar o vídeo, comentar aqui rapidinho sobre Bucks e Suns. Não vou me estender muito nesse jogo, porque eu já publiquei a análise completa da partida durante a madrugada, então aqui eu vou só dar uma passada por cima. O Phoenix Suns encarou o Milwaukee Bucks lá no Arizona, né, e se aproveitando dos desfalques do Bucks. O Bucks ontem jogou sem Brook Lopes, jogou sem Damian Lillard, perdeu o Chris Middleton ainda no primeiro quarto. Né, o Suns se aproveitou dos desfalques e venceu por 114-106. O Bucks, cara, não jogou mal. O Bucks fez um bom jogo, principalmente ali no primeiro tempo. O primeiro tempo do Bucks foi bem bom, só que no fim acabou faltando ali um Damian Lillard, acabou faltando o Brook Lopes, e o Bucks ontem não teve resposta para o Big Three do Phoenix Suns. O Phoenix, coletivamente, não fez um jogo tão fantástico assim. Não foi uma grande apresentação do Phoenix. Só que o Big Three jogou pra caramba. Booker, Durant e Bill, cara, tiveram uma atuação espetacular. Os três combinaram para 85 pontos ontem. 85, jogaram muito. E aí, o Phoenix Suns saiu com a vitória. Essa foi a 30ª vitória do Phoenix Suns na temporada e a 18ª derrota do Milwaukee Bucks, que desde a chegada de Doc Rivers só ganhou um jogo e perdeu 4. Ei, papai Doc, hein? Ei, papai Doc. Bom, é isso, gente. Esses foram os destaques da rodada de ontem, tá? Espero que você tenha gostado do vídeo. Não se esqueça de avaliar com seu like, de se inscrever, de compartilhar com a galera. E se você não quiser perder nenhum jogo dessa temporada, recomendo que você assine o NBA League Pass. O League Pass é a melhor plataforma de streaming de jogos da liga. Por lá você tem acesso a todos os jogos da temporada ao vivo e, se cadastrando usando o link que eu vou deixar no primeiro comentário fixado, você consegue assinar o League Pass e ainda ajuda o canal. Então não perca esta oportunidade, garanta o seu League Pass e seja feliz, tá bom? Rapaziada, hoje ainda tem muito conteúdo para sair aqui no canal. Hoje tem a atualização do nosso Power Ranking da temporada. Hoje tem, né, esse vídeo sobre, né, alguns nomes que podem ser negociados na trade deadline de amanhã. Então, ativa a notificação para não perder nada. E tamo junto. Tamo junto. Grande abraço e tchau, tchau.